Amados, a paz do Senhor. Dando início ao assunto desse trimestre, hoje nós estaremos mencionando aqui a lição 4 da nossa revista, cujo tema é Elias e os profetas de Aserá ou Azerá e Baal. Semana passada nós falamos a respeito do profeta Elias, o ministério do profeta Elias, e hoje daremos continuidade ainda ao ministério desse importante profeta bíblico. Dando sequência aos nossos estudos, eu quero mais uma vez mencionar o que foi dito na última aula, que a intenção desse trabalho, dessa pré-aula, não é de modo algum substituir a leitura da revista. Precisamos realmente ler a nossa revista, entender os textos da nossa revista e no domingo estarmos em sala de aula para tirarmos as dúvidas ali com os professores. Obviamente que também essa pré-aula ela não substitui a escola dominical, então o objetivo desse trabalho é tão somente contribuir com suplementos e outros subsídios, extras em relação aos textos da lição. Porque, nunca é demais repetir, a escola dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende ali em comunhão a palavra do Senhor. Amados, ainda no preâmbulo aqui do nosso trabalho, pediríamos a todos os irmãos e aos amigos que se inscrevam no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, porque isso contribui para que esse vídeo se torne relevante e quando alguém for pesquisar sobre Elias, essa plataforma do YouTube possa também estar sugerindo o nosso vídeo, tá bom? Amados, o objetivo dessa lição, o objetivo geral dessa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos, ou seja, através de pessoas, pessoas como você que está me vendo, pessoas como eu, como todos os filhos de Deus, as criaturas que Deus fez aqui na terra. Às vezes, e aí eu coloquei essa figura desse feijão, porque muitas das vezes é muito comum quando a gente fala que Deus realiza milagres através de pessoas aqui na Terra, às vezes a ideia comum é de que essas pessoas, para Deus operar milagres, são pessoas hiper especiais, super-homens, super-mulheres, pessoas muito santas, etc. e tal, pessoas às vezes sem defeitos, sem fraquezas. E essa lição hoje vai mostrar que não. A Bíblia ela fala claramente que os instrumentos de Deus aqui na Terra são pessoas, pessoas com defeitos, como eu, como você. E quando eu digo que Deus opera milagres também através até mesmo de criaturas, porque não é difícil encontrarmos na Bíblia animais, inclusive animais sendo usados assim para que Deus faça um serviço, faça aqui realmente uma missão, cumpra uma missão divina aqui na Terra. Como a Bíblia também deixa bem claro, inclusive a Bíblia chega até a mencionar textualmente que nós, seres humanos aqui na Terra, somos frágeis, somos seres frágeis, somos como se fôssemos assim vasos frágeis de barro. Porém, dentro de nós, pela misericórdia do Senhor, habita, e mora, e é colocado tesouros divinos pela misericórdia e pela benignidade de Deus. Aliás, em relação ao nosso personagem hoje, Elias, a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas, essa palavra paixões aqui, no sentido de deficiências, de fraquezas. Então, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E mesmo assim, Deus, por intermédio de Elias,
vai operar um grande ministério, né, aqui na terra. O texto áureo da nossa lição diz assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Essa palavra está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 38, né? Então, aqui já está falando realmente ali na apoteose, digamos assim, da obra de Elias, ali no reino, né, do norte, no chamado Israel, né, na época ali do rei Acabe. A verdade prática, ela diz assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Reis, nesses capítulos e versículos aí mencionados, vão falar primordialmente, vão falar do poder exclusivo, né, de Deus, poder, algo que só Deus pode fazer, e também vai mencionar a questão da limitação humana. Então, dando continuidade à nossa leitura bíblica em classe, né, ali no versículo 22 de 1 Reis, capítulo 18, diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias disse ali: deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Nessa leitura aqui, né, vocês estão vendo que eu destaquei essa passagem aqui, essa afirmação aqui: eu prepararei outro bezerro. O que é que nós entendemos, né? Quando Elias diz: olha, vocês façam um altar para vocês, né, para ofertar a Baal, porém eu, para ofertar a Deus, farei um outro altar. Ou seja, a obra para Deus é uma obra exclusiva. Não há de se misturar as coisas, né? Aliás, em relação a se misturar coisas, em relação, por exemplo, né, à cultura do mundo, às coisas do mundo, algumas correntes teológicas, como Calvino, por exemplo, dizia assim que não havia nenhum problema, né, em se misturar com as coisas do mundo, porque, afinal de contas, Cristo era o transformador da cultura. Porém, contudo, todavia, outros teólogos, né, como Menon Simons, ele diz o seguinte: nada a ver. Cristo é contra a cultura, ou seja, estar em Cristo é não estar com o mundo, estar em Cristo é estar contra o sistema que domina o mundo. Nesse sentido, né, nós entendemos que essa visão aqui é a correta, né? Cristo é contra a cultura. O que é ser contra a cultura? É ser contra todo o sistema perverso, desumano, de uma sociedade que vive longe e apartada de Deus. Por exemplo, infelizmente hoje no meio evangélico, o que a gente observa? Existem na indústria gospel, né, na chamada indústria gospel, cantores que estão fazendo versões de bandas, né, de bandas de rock, como é esse caso aqui, o Creedence, né, essa música, Have You Seen the Rain? Essa cantora aqui, Thalita, fez uma versão chamada Certeza. Então, o que acontece? Isso aqui é pegar o altar de Baal aqui. Isso aqui é o altar de Baal. E você tentar, em cima disso aqui, fazer uma oferta para Deus. E nós observamos que na obra aqui de Elias, Elias não aceitou fazer essa mistura aqui. Então, Elias preparou outra oferta para Deus. E em momento algum ele vai utilizar ali todo o aparato ali de Baal, ou seja, do mundo. O crente, ele realmente tem que estar apartado, né, da cultura mundana. Então, o desafio de Elias continua aqui.
E aí, em determinado momento, ele vai dizer, olha, vamos fazer 2 altares aqui. O altar de Baal, vocês colocam a oferta aqui e espera para ver se Baal, né, manda fogo para essa oferta de vocês. Se Baal fazer cair fogo do céu e consumir a oferta de vocês, então Baal é Deus. Mas, porém, contudo, toda a vida, se o Deus de Israel, o Deus a quem eu sigo, for aquele que mandar fogo do céu e consumir a minha oferta, esse é o verdadeiro Deus. Então, ali naquele momento, né, a Bíblia diz que todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Então, amados, ali o que nós observamos, né? Vai começar ali, realmente o desafio estava posto. Então, primeiro, né, os sacerdotes de Baal começaram, né, a invocar o Deus deles, começaram a pularem, começaram a fazer barulho, começaram a se autoflagelarem, tudo. Porém, a Bíblia diz que não havia nenhuma voz se ouvia. O Deus deles era mudo, Baal era mudo. Baal não respondia, embora aqueles sacerdotes aqui estivessem, né, desesperados, gritando, desde 6 da manhã até as 3 da tarde, eles gritaram, porém não se escutou nenhuma resposta. E por que não houve nenhuma resposta? Porque o Deus deles era um Deus falso, era um Deus fajuto, né? Era um Deus feito de madeira, de barro, de gesso, de metal, ou seja, obra das mãos dos homens. Como diz lá em Isaías 44:15, diz que as pessoas pegam a madeira, um pedaço de madeira, com um pedaço dela faz um fogo, né? E ali faz um churrasco, né? Comem, se esquentam, né? Com o fogo ali da fogueira se esquentam, assam um pão, faz um churrasco, e com outro pedaço que sobra faz um Deus. Então, o que acontece? Por conta disso, eles realmente não ouviram resposta nenhuma, porque a Bíblia diz que o ídolo nada é, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Então, por conta disso tudo, é um contrassenso, né, que alguém peça, que alguém ore para uma figura como essa aqui, achando que haverá alguma resposta. Não há resposta alguma, né, como diz aqui o texto bíblico, né? Então, eles ficaram gritando ali até que deu 3 horas da tarde, que era a hora da oferta ali de manjares. E falando em oferta de manjares, amados, eu vou abrir aqui um parêntese, né, para falar sobre essa oferta de manjares. Essa oferta de manjares é uma oferta desde os primórdios, né, para vocês terem uma ideia, aquela oferta que Caim e Abel ofereceram já era uma oferta de manjares. Era uma oferta que geralmente são vegetais, né? Acompanhados de animais, né? Então, a oferta que eles dois apresentaram aqui era isso mesmo, né? Um apresentou um animal e o outro apresentou vegetais. Infelizmente, né? A gente vê muitas interpretações errôneas a respeito aqui da oferta de Caim. Alguns chegam a dizer que não era lícito que se oferecessem vegetais, e alguns chegam até a imaginação deles, né, criarem a ponto de dizerem que a oferta de Caim eram frutas que já estavam estragadas, não eram as primícias, não sei o quê. E, aliás, tem até alguns textos antigos que fazem essa afirmação mesmo. Mas a verdade que sabemos é que é uma má interpretação. Não havia nada de errado nem com a oferta de Abel e nem com a oferta de Caim. O próprio texto, né, diz aqui para nós qual era o problema, por que Deus rejeitou essa oferta aqui de Caim, né? Lá em Gênesis capítulo 4 está dizendo que, mas para Caim e para sua oferta, Deus não se atentou, ou seja, e o próprio Deus diz aqui por quê. Por que ele não aceitou? Ele falou aqui, olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, a questão não era com a oferta, a questão estava com Caim, né? Estava com Caim. Por quê?
Porque bem aqui está dizendo, olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, né? Então, esse aceito aqui está se referindo a Caim, até porque se fosse em relação à oferta, isso aqui não estava escrito aceito, estava escrito aceita, né? Ora, é uma concordância aqui, olha, oferta, aqui o sujeito aqui, o verbo aqui, ó, né? Então, serás aceito, era ele aqui, eram os procedimentos de Caim que eram maus. Então, por conta disso, Deus não aceitou a oferta de Caim por conta de Caim. Tinha nada a ver com a oferta, ok? É um sentido aqui hermenêutico, né? É uma questão de interpretação correta do texto bíblico, né? Então, não tem nada a ver com os vegetais de Caim. Tinha a ver com o próprio Caim. Os procedimentos de Caim eram maus. Amém? Dando continuidade aqui, amados, ainda em relação à hermenêutica, nessa questão da interpretação bíblica, olha, infelizmente hoje a gente vê muito malabarismo, né, de interpretação. Mas a verdade é que, por exemplo, a Reforma Protestante, entre outras coisas, né, que ela protestou e atacou e realmente jogou por terra, era que já estava havendo muita interpretação assim, mística da Bíblia, interpretações que não tinha nada a ver com o texto bíblico, né? Então, uma das bandeiras da Reforma Protestante foi justamente que a Bíblia, ela tem que ser entendida no seu sentido literal. A Bíblia só tem um sentido, e o sentido é o sentido literal. Então, você não tem que dizer assim, olha, o que a Bíblia está querendo dizer, a Bíblia não quer dizer nada. A Bíblia não está querendo dizer nada, a Bíblia diz. Leia o que está escrito e pronto. E pare de inventar. Até porque a gente escuta essa história de dizer assim, olha, cada um lê a Bíblia e lê o que quer. Não é ler o que quer, não. Para você fazer uma interpretação, há regras, há leis que devem ser seguidas. Não é simplesmente abrir o texto bíblico, ler algo ali e entender o que quer, não. Né? Às vezes por má intenção ou às vezes por deficiência gramática, histórica gramatical. A pessoa não conhece gramática. Então precisa realmente esmerar-se no sentido de ler a Bíblia. Não pode ler a Bíblia de qualquer jeito, né? Tem que ler a Bíblia entendendo o que o texto diz. E se a pessoa não entende, procurar quem entende, para que essa pessoa não venha ter uma interpretação assim, um sentido assim, um entendimento distorcido da palavra de Deus. Por exemplo, Felipe de Melanchthon, que foi um dos mestres, né, de Lutero, ele dizia o seguinte aqui, olha, ficou meio truncado aqui, truncado não, ficou meio ruim aqui as letras, aqui não está dando para ver direito, mas vamos lá, olha. O que Felipe de Melanchthon escreveu? Ele diz que as escrituras devem ser entendidas gramaticalmente antes de ser entendida teologicamente. Ou seja, antes de você entender o sentido teológico, você precisa entender o sentido gramatical. Isso é básico, isso aí é assim, a base da base da base. E ainda diz mais, as escrituras têm apenas um sentido claro e simples. Não precisa inventar, não precisa malabarismos, não precisa procurar sentido oculto. A Bíblia não é um livro oculto, não. A Bíblia é a verdade de Deus revelada. E aquilo que não está revelado, ela mesma diz. Então, não vamos, né, cair na falácia de começar a ler a Bíblia com esse olhar místico, procurando chifre em cabeça de cavalo. Não leia o texto e veja o que está escrito, entenda o que está escrito, ok? Bom, mas dando continuidade aqui à leitura, né, bíblica que será lida na classe. Então, consequentemente aqui, o que aconteceu? Além de Elias, né, fazer ali um altar exclusivo para Deus, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, aqueles dias em Israel, havia tanta escuridão, trevas espirituais,
que o altar do Senhor, que um dia existiu ali em cima daquele monte, do Monte Carmelo, as pessoas tinham quebrado. Ninguém nem lembrava mais daquele altar, aonde se fazia oferta ao Deus verdadeiro. Então, amados, o que nós aprendemos, né, com isso? A gente aprende que não é possível que uma nação ela tenha entendimento, que ela seja uma nação ética, que ela seja uma nação realmente voltada para os interesses morais, os interesses do povo, os interesses ali realmente da coletividade, se não houver uma estrita obediência aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor. Então, quando uma nação ela desfaz o culto, a obediência e a reverência ao verdadeiro Deus, é uma bancarrota, né? A sociedade ela vai caindo, ela vem descendo de ladeira abaixo e é uma queda livre. E o que a gente observa é que quando essas nações estão assim, o que essas nações costumam fazer? Começam a trocar o governante um atrás do outro, e sempre achando que o outro vai ser melhor, Contudo, a própria nação não remenda, não repara os altares certos e continua insistindo nos altares errados. E enquanto isso vão trocando de governantes. Em relação a essa questão de ficar se trocando de governante, sempre achando que o governante que vem é o que vai resolver, Isaías 14, versículo 29 diz assim, olha, parem com esse negócio de ficar, tira governo, bota governo, tira governo, bota governo, agora é o partido A, amanhã é o partido B, depois é o partido C. Não, a palavra de Deus diz assim, vocês como nação mudem seus procedimentos. Por quê? Porque vocês hoje tiram um governante que é ruim, amanhã vem um pior. Aí o texto aqui de Isaías 14, 29 diz assim, tira essa cobra que está aí e no lugar dela virá uma serpente voadora. No caso do Brasil aqui, é como se estivesse falando até para nós. A gente observa a mesma coisa também, tira governo, entra governo, sai governo, bota governo e nunca resolve nada. Por quê? Porque o povo, enquanto nação, está afastado dos verdadeiros ensinamentos. Então, quando acontecer, né, se acontecer, da nação realmente se curvar aos pés do Senhor e seguir a lei do Senhor, aí sim uma nação verdadeiramente será uma grande nação. Então, amados, aqui vai repetir o nosso texto áureo, né? Caiu fogo do céu e consumiu ali o holocausto de Elias, né? Realmente ali a apoteose do grande desafio que tinha sido feito ali. Quando isso acontece, obviamente, amados, que o povo, né, ficou admirado, porque viu cair fogo do céu em cima do altar de Elias e consumiu a oferta de Elias, embora os profetas de Baal tenham ficado ali cerca de 9 horas gritando, saltando, se cortando, fazendo tanta coisa para ver se chamava a atenção do Deus deles, lá Baal. Só que Baal era uma figura, Baal era só um ídolo, Baal nada era. Como diz a palavra do Senhor, o ídolo nada é, o ídolo não enxerga, o ídolo não vê, o ídolo não escuta. Agora, a nossa leitura bíblica em classe agora vai dar sequência, vai mudar um pouco de assunto, né? Até então, estávamos falando ali da maravilhosa obra do Senhor, a obra divina do Senhor, uma obra inimitável, né? Mas agora vamos falar da fraqueza humana. Já aqui no capítulo 19 de 1 Reis, já vai falar da fraqueza de Elias, né? Aquele grande homem que fez tudo isso, né? Tinha feito já coisas grandiosas em Israel, coisas assim que até então não se tinha visto, né? Algo semelhante naquela magnitude ali, um homem sozinho, tudo. Mas a verdade é que após tudo isso, vamos ver Elias, né, manifestando ali a sua fraqueza humana. Ele, após ter feito tudo isso, né, grandes coisas, fez ali uma grande depressão. Elias foi acometido de uma grande depressão e aí ele vai, né, se esconder numa caverna no Monte Horebe. O Monte Horebe é esse aqui, ó. Essa foto é real, o monte está lá até hoje, né? Também conhecido como Monte Sinai, o monte onde Moisés recebeu as leis do Senhor.
e diz que ele se escondeu ali dentro, né, numa caverna. Possivelmente até essa caverna aqui, né? Tá vendo que tem uma caverna aqui, mas pode ter sido outras por aqui. Só que um pouquinho antes, né, dele ter se escondido nessa caverna aqui, um pouquinho antes, ele desce, né, ele está em Israel do Norte, ele desce para Israel do Sul, e quando chega a Beceba, ele ali deixa o ajudante dele, né, deixa o ajudante dele. Até a gente pode imaginar que Elias tenha feito isso porque não queria, né, que aquele discípulo dele se escandalizasse agora, né, com o momento de fraqueza que ele realmente ia apresentar. E aí a gente pode imaginar, por exemplo, a figura dos líderes, né, os pastores, os líderes em geral, têm muita dificuldade, porque às vezes quando estão passando, né, por problemas, né, todo mundo tem problemas, o pastor às vezes escuta todo mundo, né, às vezes não, o pastor escuta todo mundo, o pastor ajuda todo mundo, mas às vezes quando o pastor está numa dificuldade, é muito complicado para ele, por exemplo, chegar para uma ovelha, né, para outra pessoa assim, e falar do que ele está sentindo, né, da fraqueza dele. Por quê? Porque geralmente escandaliza. Então, o que Elias fez? Elias vai deixar o rapaz que o seguia, vai deixar numa cidade e ele desce, né? Ele continua descendo e ele chega aqui no Monte Sinai e vai se esconder. Pois bem, quando ele está dentro dessa caverna, né, que possivelmente fosse aqui, Deus chega para ele e pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui dentro? A essa pergunta de Deus, né, um Elias totalmente assim, se sentindo derrotado, se sentindo frustrado, se sentindo que não tinha mais razão para ele lutar por nada, tudo. Ele diz: olha, depois de tudo que eu fiz, agora eu fiquei sozinho, mataram todos os profetas em Israel e eu estou sozinho aqui correndo porque também querem me matar, né? Foi a resposta que Elias deu ao Senhor. Só, amados, que é interessante que quando Deus se manifesta ali para Elias, no Monte Horebe, no Monte Sinai, primeiro houve um vento, né, um vento muito forte passou por ali, depois houve um terremoto, né, um terremoto que realmente ali tremeu tudo aquilo ali. Então, o que a gente observa? Que Deus é Deus para além das tormentas, porque estava acontecendo tudo isso, né? Porém, a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma dessas tormentas. Tinha também, depois disso, um fogo muito forte, mas Deus também não estava no fogo. Por quê? Porque Deus é para além das tormentas, Deus está acima das tormentas, Deus está acima desses problemas, né, que atormentam, né, o ser humano, que atormentam a terra. E apesar de tudo isso que estava acontecendo, Deus se manifesta ali com a voz mansa e uma voz delicada, ou seja, um Deus que estava totalmente, vamos dizer assim, despreocupado em relação àquelas coisas que estavam acontecendo e que costumam amedrontar tanto, né, os seres humanos. Então Deus chega para Elias e pergunta realmente o que ele estava fazendo ali, né? Pergunta o que ele estava fazendo ali. Então Elias, né, como já foi dito, ele diz o seguinte: por 2 vezes ele vai repetir essa palavra aqui. Primeira vez ele falou para o anjo, né, que o socorreu ali um pouco depois que ele deixou o moço, né, o rapaz que o seguia. Ele vai ficar debaixo de uma árvore, algo assim, e chega o anjo para ele e pergunta por que ele estava daquele jeito, naquela situação, e ele vai responder isso aqui. Ele disse: olha, tentei de tudo, fiz de tudo, mas o que eu estou observando é que nada do que eu fiz deu resultado. Então, por fim, estão todos mortos, ou seja, os profetas do Senhor mataram todos, e eu fiquei só, e agora até a mim também estão querendo me matar. Então, amados, é interessante, já terminando o texto bíblico, né, acabamos de mencionar, as considerações iniciais aqui, antes de entrar na nossa lição propriamente dita. Vamos observar uma pergunta bem interessante que Elias faz, né, ao povo. Ele pergunta ao povo, né: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ele faz essa pergunta para o povo, né? E aí, amados, o que nós observamos é que essa resposta, ela realmente seria algo assim muito interessante para percebermos assim o nível, né, de conhecimento ali do povo. O que o povo realmente conhecia a respeito do Deus verdadeiro.
Então ele pergunta, então Elias pergunta para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em relação, amados, a esse assunto, é bem interessante, né? O que é esse cochear? O que Elias estava ali perguntando para o povo, né? O que é cochear? Cochear, amados, é um verbo, né? O verbo cochear. E o significado dele tem o sentido de mancar, né? Alguém é coxo, né? Anda assim, né? O claudicante, né? Cláudia, né? A palavra Cláudia significa manca, né? Ou seja, aquela que claudica, ou seja, que é manca. Então, no sentido ali, ele está perguntando: escuta, até quando vocês vão vacilar entre o Deus verdadeiro e o Deus falso, esse Baal que vocês criaram aí? Essa era a pergunta do profeta Elias. Amados, o profeta Elias, né? Ele foi realmente um personagem, assim, muitíssimo importante dentro da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, Elias aparece aqui. No Monte da Transfiguração, Elias está aqui, ó. Jesus está aqui no meio, né? E Elias aparece aqui. Elias e Moisés aparecem aqui, na vista aqui de Pedro, Tiago e João, né? Os discípulos aqui, os apóstolos que estavam com Jesus, presenciaram essa cena aqui. Para os irmãos terem uma ideia, assim, da importância realmente que foi Elias. Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas aqui, ali no episódio do Monte da Transfiguração. Amados, só ressaltando, né, aquilo que foi o que nós dissemos no início, né, em relação aos chamados comedores de feijão. Então, a Bíblia chama os comedores de feijão aqui de vaso de barro, ou seja, algo frágil, né, sem muito valor. Contudo, pela graça de Deus, tesouros são colocados aqui dentro de nós, que é o entendimento da palavra do Senhor, das coisas do Senhor. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz justamente isso, né? Que nós temos há um tesouro dentro de vasos de barro. Esse vaso de barro somos nós. Elias também era um vaso de barro, né? Como nós já observamos. Amado, esse zelo, né, de Elias ali, em relação a esse confronto que Elias vai fazer ali com aqueles sacerdotes falsos, né, de um Deus falso, era uma maneira realmente ali de tentar purificar da mente ali do povo, aquele povo que estava em verdadeira apostasia, vivendo longe de Deus, numa vida dissoluta, numa vida de patifarias, tudo, a nação afundada. Então o grande, né, o profeta Elias vai tentar, por conta desse confronto que ele propôs ali, para ver se realmente o povo saía daquela situação perdida, perversa que eles estavam, e se achegassem, né, aos verdadeiros mandamentos, os mandamentos saudáveis, para uma vida boa ali na presença do Senhor. E quando ele faz nessa pergunta, é interessante, quando ele fez essa pergunta aqui, né, até quando vocês vão vacilar entre dois pensamentos, o povo ali não respondeu, né? Por quê? Porque o povo já estava em dúvida, de fato, quem era o verdadeiro Deus. Porque de tanto dizerem para eles que Baal era Deus, de tanto fazerem ali se curvar diante de deuses falsos, de ídolos, chegou uma hora que o povo já não sabia mais o que era certo, né? Eles entendiam que Baal era o Deus verdadeiro, embora Baal fosse uma mentira. E por quê, amados? Porque alguém já disse, né, o Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista, né, já dos nossos tempos aqui, né, dos nossos séculos aqui, ele disse que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E de fato, amados, de fato, não é que ela torna-se verdade, uma mentira nunca vai ser uma verdade, mas de tanto o povo escutar, de tanta pessoa escutar, pode ser levado a cair numa falácia, ou seja, no engano, ficar no engano achando que está na verdade. E era assim que o povo lá de Israel já estava. Amados, o problema, né, da pessoa não saber quem adorar, porque é o seguinte, o problema não é não ter Deus. O problema é o que vai ser colocado ali no lugar de Deus, porque o homem, ele é um adorador por excelência. Se ele não adora o Deus verdadeiro, alguma coisa ele vai adorar, não tenha dúvida. Ele vai arrumar um ídolo para a vida dele. Às vezes é o Flamengo, né? Às vezes é o partido A, o partido B.
às vezes é o santo A, o santo B, não importa, né? É o conjunto de rock tal, é o cantor tal, não importa, ele vai arrumar um ídolo para ele seguir, né? E aí está o perigo, né? E aí realmente está o perigo, por quê? Porque a partir do momento que a pessoa larga o Deus verdadeiro para seguir um ídolo, ele está seguindo uma mentira, uma ilusão, aquilo não existe, é só na cabeça dele. A verdade é que ele está desgraçadamente sozinho, ele está sozinho, né? E uma pessoa sozinha, ela não consegue realmente seguir adiante, porque chega momentos assim que a pessoa realmente desmonta, e quando ela vai buscar a guarida nos ídolos que ela criou, ela percebe que ela está sozinha. Então, daí a importância do ser humano realmente se achegar no Deus verdadeiro, no Deus que fala, no Deus que ouve, no Deus que age. Em relação a essa questão, né, da mentira exercer uma importância muito grande no coração do homem, os ídolos realmente irem tomando lugar, a mentira ir tomando lugar, e daí a pouco já ficando difícil até fazer uma diferenciação entre o que é certo e o que é errado. Essa figura que eu coloquei aqui, ela remete a uma obra de dramaturgia brasileira, do autor Dias Gomes, a obra Roque Santeiro, que inclusive a Rede Globo, em 1985, televisionou. Então, essa história aqui ela é bem interessante. Ela fala de uma mentira, inventaram uma mentira lá muito grande, né? Então, alguém que, na verdade, era um ladrão, né? Tinha roubado o povo, mas aí, por conveniências políticas, inventaram que ele tinha feito, na verdade, tinha morrido defendendo a cidade. E, por conta disso, criaram-se uma idolatria, né? Em torno dessa figura, né, o nome dele era Roque, daí o Roque Santeiro, né, porque ele fazia santo. Então, o que aconteceu? Começou a se criar uma idolatria muito grande em relação a essa mentira, né, criar um ídolo lá na figura desse homem, criar um ídolo, e a cidade, né, me parece, esqueci o nome da cidade aqui, lá da novela, mas a verdade é que a cidade passou a girar em torno dessa mentira. Então, tinha a imagem dele de todo lugar vendendo, tinha a romaria deles. Então, quando esse homem, né, que na verdade não tinha defendido a cidade coisa nenhuma, tinha morrido, aliás, não tinha morrido, né? Ele tinha fugido da cidade levando o dinheiro do povo. Quando ele volta para a cidade, assim, já depois de muito tempo, arrependido do que tinha feito com aquele povo lá, um povo tão simples, tão crédulo, quando ele volta arrependido para contar a verdade lá, não foi mais possível. Por quê? Porque já tinha toda uma indústria girando e interesses de poderosos em cima dessa mentira. Então, por fim, ele foi embora, ele não fez como Elias. Ele foi embora e o povo continuou na mentira, achando que ele aqui tinha morrido como um herói defendendo a cidade. E não era nada disso. Mas, como uma mentira de tanto ser repetida, as pessoas terminam acreditando que é verdade, né? Então, isso estava realmente acontecendo ali em Israel. Amados, só lembrando que ídolos, né, não são necessariamente ídolos feito de imagens, né? Imagens. Às vezes, um ídolo pode ser um cartão de crédito, um ídolo pode ser uma conta bancária, às vezes, um ídolo pode ser o seu cabelo, né? A sua aparência. Um ídolo pode ser um namorado, né? O ídolo pode ser um carro, pode ser, às vezes, um pastor, pode ser um pregador, pode ser um cantor, né? A gente tem vários, né? E a idolatria está por toda parte, o ídolo tá por toda parte. Mas é necessário, né, que o ser humano se aparte da tentação de seguir um ídolo, né? Porque isso traz prejuízos materiais e espirituais tremendos, tremendos mesmo. Esse desafio, né, de Elias, às vezes as pessoas podem achar, né, que é lícito, que é corriqueiro, que a gente esteja desafiando o tempo todo em desafios. Olha, não é nada disso, né? Nós não precisamos estar desafiando Deus, né, para sabermos o que temos que fazer e qual é a vontade de Deus para a nossa vida, não.
Porque aqueles que andam com Deus não precisam estar desafiando Deus. Essa figura aqui remete, né, ali os evangelhos, quando Satanás aqui levou Jesus, né, ao alto do templo aqui de Salomão e mandou que Jesus, né, sugeriu que Jesus se jogasse aqui embaixo, porque os anjos, né, iam segurar Jesus aqui. Se ele fosse filho de Deus, os anjos segurariam ele. Aliás, citando ali o Salmo 91. Só que o que Jesus respondeu para o diabo? Jesus respondeu para o diabo assim, olha, não imponha a Deus provas imbecis. A resposta de Jesus foi essa, não imponha a Deus provas imbecis. Então, esse caso aqui de Elias, amados, no Velho Testamento, tinha um propósito, um grande propósito, e Elias fez isso debaixo da palavra de Deus, do mandamento e da ordem de Deus. Então, nós não podemos estar com desafios, não. O desafio é a nossa fé. Aquele que anda por fé não vai desafiar a Deus, até porque ele sabe e conhece qual é a vontade de Deus para a vida dele, né? Conhece realmente qual é a diretriz de Deus para a vida dele. Então, ele não precisa de estar com desafio nenhum, não, tá bom? Outra coisa, amados, esse desafio que houve ali no Monte Carmelo tinha o objetivo de voltar o homem, né, ao Deus verdadeiro. Porque nós observamos que desde os primórdios ali, né, no Jardim do Éden, Deus se revelou ao homem, Deus falava com o homem. Então, assim, essa conexão de Deus com o ser humano, ela, na verdade, ela nunca deixou de existir, No Velho Testamento, posteriormente, vamos ter a figura, né, do sacerdote mediando aqui essa aproximação. Mas a verdade é que Deus nunca deixou de se revelar ao ser humano. E outra coisa também, ali o objetivo, o propósito ali de Elias ter desafiado ali aquele sistema político, religioso, né, porque o próprio rei era quem financiava aquele culto idólatra, né, também nos remete a Elias como aquele que ousou ser politicamente incorreto, né, no tempo dele. Então, na época dele, todo mundo achava certo a patifaria, todo mundo achava certo ali realmente uma vida desregrada, né, as famílias destruídas, todo mundo achava certo aquilo ali. Todo mundo era de todo mundo, o casamento não existia mais, todo mundo era politicamente correto naquela época. E Elias ousou desafiar, né, realmente aquele sistema perverso ali da época do rei Acabe ali em Israel do Norte. Interessante, amados, como eu já mencionei, né, na oração de Elias ali, os preparativos, né, para o desafio, Elias realmente vai consertar o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor ali era de pouco valor, então ele vai ali pegar as 12 pedras e ajeitando ali no lugar. Era também um recado para aquele povo, porque a nação estava dividida, tinha 10 tribos em cima, 2 embaixo. Elias juntou ali as 12 tribos e disse, olha, por isso mesmo que vocês hoje estão dispersos, por conta ali da idolatria de Jeroboão. Então, justamente eu vim hoje aqui para lembrar vocês que o caminho não é esse. O caminho é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. As 12 tribos juntas e o Deus de Israel se manifestando sobre o povo de Israel. Então, amados, o que ele faz? Ele conserta o altar, manda molhar o altar, jogar muita água em cima da lenha aqui, né? Na hora que chegou a vez, né, os profetas de Baal ali já tinha tentado e fogo não desceu. Então Isaías manda molhar tudo aqui, molhou as partes do bezerro, molhou as pedras, molhou o lenho, molhou tudo, ainda fez um reguinho em volta, quase um riozinho em volta. E aí Elias, né, realmente vai levantar seus braços ali, né, e vai fazer uma oração rápida, uma oração simples ali. E o que nós vamos ver é que realmente, após essa oração de Elias, o exercício ali da fé de Elias, uma oração simples, uma oração curta, né? O fogo vai descer. Amados, ainda em relação à oração de Elias, como eu estava mencionando naquela hora, Deus nunca deixou o homem, né, sem comunicação. Se comunicava aqui no Éden, né? Depois a gente observa Deus se comunicando com Noé. Depois nós verificamos Deus aqui descendo e vendo aqui essa obra aqui de Babel.
Depois observamos Deus aqui se comunicando com Abraão, Deus se comunicando aqui no deserto, né, após a saída a saída aqui do Mar Vermelho, quando as 12 tribos estavam aqui no deserto, rumo à terra prometida, Deus se manifestando com fogo aqui. Então, realmente, ali a obra de Elias, o que Elias estava fazendo ali não era algo assim inédito, né? Era só relembrando o povo que o Deus verdadeiro nunca, né, jamais se escondeu do povo. Muito pelo contrário, era o povo que se escondia de Deus, procurando seguir ídolos e seguir ali realmente obra feita pelas próprias mãos deles, né, para adorarem ali. A oração de Elias, amados, também tinha o objetivo, né, de trazer o povo de volta ali para Deus, ou seja, ali as nações tudinhas se juntarem de novo como um povo só, como eu já tinha mencionado, né? A oração de Elias também tinha o intuito, né, de converter aquele povo a Deus, porque aquele povo estava distante de Deus, em caminhos de morte, em caminhos perversos, como o próprio Deus diz aqui, amados, que ele não tem prazer na morte do ímpio, porque quando o ímpio morre, né, na sua impiedade, amados, a palavra é forte, mas não tem outra, vai para o inferno mesmo, né? Então, o que acontece? E a pessoa que conhece a Deus, né, sabe de Deus, sabe da Bíblia, sabe da igreja, e mesmo assim, deliberadamente, ele prefere ficar fora da igreja, fora da Bíblia, fora de Deus. A própria Bíblia diz em Hebreus 10, capítulo 26, que para esse já não tem mais o que fazer, né? O que vai fazer para uma pessoa dessa? Se ela rejeita, né, a obra de Deus, manifesta ali na cruz do Calvário, ela rejeita a obra de Jesus na vida da humanidade, o que resta mais para essa pessoa? Infelizmente, amados, o fogo do inferno, né? Palavra pesada, porém é isso mesmo. Então, amados, o que acontece, né? Quando desce o fogo ali no altar de Elias, aqui, ó, o fogo desceu. Era o mesmo fogo que se manifestava aqui, como eu já mencionei anteriormente ali, quando o povo estava no deserto, o povo conhecia esse fogo, sabia que fogo era esse, né? Então, amados, outra coisa, quando acontece, né, que o fogo desce, aquela nação já estava há 3 anos e meio sem chover. Então, quando o fogo desce, né, ali o povo realmente ficou admirado, né, e disse só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que acontece? Elias vai subir, né, ele sobe ali no Monte Carmelo, lá em cima, lá no cume do Monte Carmelo, e aí, nesse momento, amados, a Bíblia diz que Elias orou, né, e vai cair uma chuva muito forte, depois de 3 anos e meio de seca ali em Israel. Por quê, amados? Porque quando a gente exercita, né, a nossa confiança no Senhor, como Elias fez, Deus nos livra das adversidades, de qualquer adversidade. Tenhamos confiança, né, em Deus, como esse animalzinho aqui tem confiança na mãe dele, né? Assim também a gente tem que ter em relação ao nosso Deus. Amados, agora vem a parte da fraqueza humana, né? Ali, depois que Elias fez tudo isso, né? Ele vai... o que Elias pensa? Elias vai achar que depois que o povo tinha visto tudo aquilo, né, que o povo ia se voltar para Deus, já que o povo, né, naquele momento ali empolgado, vendo o fogo caindo, tudo, o povo dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias achou que o povo ia se converter, né? Mas a verdade é que Elias estava enganado, né? Não são sinais e maravilhas que fazem uma pessoa se converter, não. Quando uma pessoa não quer, ela pode ver cair fogo do céu, como eles viram lá. Às vezes, num primeiro momento, até se empolga, entendeu? Mas aquela empolgação ali é por pouco tempo e logo depois a pessoa se afasta realmente ali da presença do Senhor e dos caminhos do Senhor. Outra coisa, amados, essa fraqueza de Elias, como eu disse no início, é para nos mostrar que até mesmo os crentes mais fiéis, eles podem vir a sofrer depressão, desânimo, né, no decorrer da sua caminhada. Então, ter depressão não significa que você não é crente, não. Muito pelo contrário. Se tem alguém que era crente, esse crente era Elias, né? Um homem que mandava cair fogo do céu e caía, que mandava chover e chovia, né? Um homem que tinha uma comunhão com Deus assim tremenda, e mesmo assim esse homem vai cair numa depressão a ponto de pensar na própria morte, né? Então isso é sinal de que mesmo as pessoas mais crentes, fiéis, né, podem realmente cair em depressão como Elias caiu.
Só aqui, amados, vendo aqui os feitos de Elias, né, para saber quem foi esse homem que caiu em depressão depois. Amados, esse homem vai conseguir reunir o povo ali no Monte Carmelo, né, através de Acabe, que era inimigo dele. Ele vai conseguir juntar o povo tudinho ali, né, nesse monte. Ele vai fazer cair fogo do céu nesse altar molhado, né, a ponto do fogo consumir tudo que tinha no altar. Ele fez esse povo, mesmo em rebeldia, se dobrarem diante do Senhor e dizer só o Senhor é Deus. Esse homem eliminou cerca de 850 profetas de Baal e de Aserá, né? Ele fez chover depois de um grande período de seca. Ele correu mais depressa do que a carruagem de Acabe. E esse homem também foi sustentado por um anjo, né? Então, tudo isso, após tudo isso, esse homem vai cair em depressão e pedir para morrer. Mas aí você pode estar perguntando assim, mas irmã Rose, como é que se deu isso? Faça aí um resumo que eu não estou entendendo. Mas é o seguinte, aqui rapidamente, porque já está em 50 minutos. Elias, né, foi chamado por Deus para fazer uma grande obra em Israel. Então ele chega para Acabe, que era o rei, e diz, olha Acabe, por conta dessa patifaria toda que tu está aí patrocinando em Israel, esse culto imoral, essa imoralidade que está no país e você tá de acordo com isso aí, você está junto aí com essa sua mulher, a Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, desse Deus imundo aí, desse Deus que promovia realmente todo tipo de servícias em cima do povo mesmo, né? Coisa terrível que ele fazia ali, que as pessoas faziam achando que estava cultuando esse Deus, mas que de Deus não era nada, né? Então, Elias chega para Acabe e diz assim, olha, a razão de Israel estar indo em derrocada é tu, Acabe, porque tu está levando o povo a pecar. Porque quando você faz isso aí com sua mulher, o povo vê você fazendo e vai fazer também. Então, o que acontece, amados? Ele chega para Acabe e diz que não vai chover mais ali. No primeiro momento, acho que Acabe nem acreditou no que ele estava dizendo, mas de fato veio uma seca, que durou 3 anos e meio, todo mundo morrendo de fome ali, o povo morrendo de fome. Depois Elias, né, ele reaparece, porque por enquanto isso Elias se escondeu, porque senão morreria, né, Acabe o mataria. Então ele reaparece para Acabe, propõe um desafio para Acabe, que foi esse desafio que nós estávamos mencionando. Acabe leva os 850 profetas de Jezabel, lá, esses profetas de Baal, esses profetas desse culto falso, leva para o cume, né, leva ali para o monte Carmelo, ali em Israel do Norte. Ali há o desafio, os profetas tentam fazer Baal derramar fogo em cima da oferta lá para esse Deus falso, e Baal não respondeu coisa nenhuma, até porque Baal não era Deus coisa nenhuma. Então, após isso, amado, esses 850 profetas, né, que viviam lá na mesa de Jezabel, sendo sustentado pelo Estado, o povo percebe que eles não eram profeta de Deus coisa nenhuma. Esses 850 profetas são mortos, né? Após isso, Elias faz uma oração e a chuva cai em cima da terra. Então, nessa hora, Elias falou para Acabe, pode correr de volta no teu carro, porque a chuva vai te pegar. E aí, o que acontece? Elias ficou tão empolgado, amados, que Acabe de carro, né, correndo com os cavalos ali, e Elias correu mais rápido que ele, chegou no palácio, né, de Acabe, chegou mais rápido que Acabe, e ali Acabe entra no palácio e Elias fica do lado de fora ali esperando, achando, né, coitado, sabia de nada, inocente, que agora com certeza a Jezabel ia ser destronada, né, no mínimo ia mandar ela de volta para o país dela e que a idolatria tinha acabado em Israel, né? Lê do engano. Daí a pouco, né, chega um mensageiro dizendo que tinha uma mensagem para Elias. Elias pensou que ela dizia assim, olha, a Jezabel foi mandada embora e a idolatria acabou em Israel. Lê do engano. A Jezabel não só não tinha sido destronada, como continuava dando as ordens. E a ordem era, né? Olha, diz para Elias que amanhã, se ele não tiver morto, eu mudo meu nome. Foi o recado que ela mandou para ele. Quando ela falou isso, né, certamente já com apoio do povo, né? Apoio do povo. Elias caiu em desânimo. Elias disse, mas não é possível, 3 anos e meio de luta, para depois ficar tudo como era antes na terra de Abrantes, né?
Então Elias disse, olha, para mim chega, já vi que não tem jeito mesmo. Então ele desce, né? Ele desce, como eu falei, para ajudar, desce lá para ajudar, chega em Beceba, deixa o rapazinho que seguia ele lá, que andava com ele, deixa o rapazinho lá e desce mais ainda e vai para o Monte Sinai, já lá no sul, já de Israel do Sul. Vai para o Monte Sinai e ali ele pede a morte. Ele disse, olha, eu vi que tudo que eu fiz foi em vão, tudo que eu fiz foi em vão e ele vai pedir a morte, né? Então, amados, isso significa, né, que Elias era um homem, né, como qualquer um de nós, uma pessoa como qualquer um de nós, com seus pontos altos, né, com seus momentos altos e também com seus momentos baixos. Outra coisa, amados, quando, né, ele é alimentado ali no primeiro momento, quando ele desce, ele deixa o menino, né, e desce ali, já descendo, que ele fica debaixo, né, de um pé de árvore, alguma coisa assim, ele fica ali já sem comer nada, mas chega um anjo ali e dá pão e água para ele, né, para ele se alimentar. E isso, amados, a gente observa que mesmo Elias ali no desânimo, né, já achando que tinha sido tudo em vão, que era bobagem continuar naquela obra, tudo, mesmo assim, a comunhão e a palavra de Deus, né, continuava à disposição dele, tanto é que um anjo, né, foi mandado ali a serviço de Elias. E outra coisa interessante, né, que Elias ali, ele abriu, né, o coração com Deus, no primeiro momento ele abre o coração com o anjo ali que levou água para ele, que levou pão para ele, depois ele abre o coração com Deus e falou mesmo, disse, olha, eu estou desanimado, eu estou em desespero, porque eu vi que tudo que foi feito não valeu nada, sofri tanto, morreu tanta gente, vi meus companheiros sendo mortos, tudo ficou só eu ali, e mesmo assim estão querendo me matar, e a idolatria de Deus continuou do mesmo jeito, Jezabel está lá do mesmo jeito, continuou tudo como antes. Então, amados, nesse momento, o que acontece? Deus ali, amados, fala para Elias assim, Elias, você começou uma obra, né? Mas a obra de profecia, a obra dos profetas vai continuar, né? A tua obra também ainda não terminou. Tanto é que Deus disse, olha, tem ainda 3 tarefas para você fazer, 3 tarefas para você fazer. E de fato, amada, a verdade é que nem deu tempo Elias, né, fazer as 3 tarefas, fez só uma. Só ungiu ali Eliseu para sucedê-lo, né, no ministério profético ali, porque os outros 2 reis que ele teria que ungir, nem deu tempo, porque Elias foi levado aos céus. Ou seja, o ministério profético continuaria e continuou até que veio João Batista. E ali acabou o ministério profético. Não há mais ministério profético. Ah, irmã Rose, você está falando que não há mais profetas? Olha, amados, Deus usa hoje na igreja os dons de profecia. Mas isso aí é outra coisa, tá? Mas o ministério profético acabou em João Batista, né? O ministério profético acaba ali em João Batista. Continuando aqui, amados, a síntese, né, do tópico 3, ela diz o seguinte, que Deus compreende os nossos momentos de desânimo, de fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Amados, a nossa vida é isso aqui, ó, em cima e embaixo. Essa coisa de felicidade, isso é uma falácia que foi inventada aqui no Ocidente. Por exemplo, os gregos, eles não conhecem essa palavra aqui. Porque a verdade é que felicidade não existe, né? O que existe na Terra, desde que o pecado entrou no mundo, são momentos alternados de tristeza e de alegria. É isso, ó. Nossa vida é isso aqui, ó. Lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Isso aqui é normal, entendeu? Você não precisa estar necessariamente se entupindo de remédio, não. A vida é isso aqui mesmo, olha. Isso faz parte, ó. Não estou dizendo que a pessoa, né, tem alguns graus severos, né, que vai precisar de medicação, que vai precisar de terapia, né? Não estou dizendo isso, não. Mas eu digo assim, para você não achar, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou alegre, olha, por isso eu estou doente, eu vou precisar tomar remédio. Não necessariamente, né? Às vezes pode acontecer, mas a verdade é que nossa vida é isso aqui, ó, em cima e embaixo, né? Desde que o pecado entrou no mundo. Então, Elias, né, aconteceu esse momento, né? Aconteceu com ele também, e ali, no caso de Elias, foi realmente uma descida muito grande, né? Ele ficou realmente ali, como se diz, arrasado, né? Mas nem por isso Elias morreu e ele vai dar continuidade ali ao ministério dele até que Deus o leve para o céu. Então, amados, aqui, né, relembrando quem foi esse grande personagem Elias, né?
ele predisse o princípio e o fim de uma grande seca. E, esqueci de falar, mas ele ressuscitou também um morto, né? Ele ressuscitou um morto. Ele representou Deus ali no Monte Carmelo, ele era o representante de Deus, né? E ele estava ali com Moisés, já no Novo Testamento, ele estava com Moisés ali no Monte da Transfiguração, falando com Jesus Cristo. Então, realmente esse homem foi um grande, né? Um grande personagem bíblico, né? Bíblico, um grande personagem bíblico. Amados, a conclusão, né? De Elias, que nós aprendemos com Elias, que não é pelo fato de você viver numa sociedade onde todo mundo diz que o certo é errado e o errado é certo, é que você tem que embarcar nisso aí não, tá? O certo, amados, para nós é aquilo que a palavra de Deus prediz. Aquilo que a palavra de Deus condena, para nós tem que ser eu. Mesmo que a pessoa mais famosa aqui da terra diga que não seja, mesmo que aquele blogueiro que tem milhões de seguidores diga que seja, você não vai seguir nada disso. O certo é aquilo que Deus diz é a verdade. Aquilo que Deus diz é a verdade. Mas, irmã Rosa, só tem verdade na Bíblia? Não. Não tem só verdade na Bíblia. A verdade nos mais diferentes lugares. Porém, a Bíblia é diferente porque ela contém somente verdade. Somente verdade. É claro que aqui fora a gente pode encontrar verdade, sim, encontramos. A diferença é que na Bíblia só verdade. Então, aquilo que Deus diz é. O que aqui fora diz pode ser ou não. Mas e como é que eu vou saber se é ou não é? É só você submeter aquilo que é dito à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não condenar, mas se condenar, você não deve seguir aquilo de maneira alguma. Muito pelo contrário, você deve combater como Elias combateu. E ainda aqui, amados, nós devemos entender que aquilo que a maioria diz, que é certo, né? Só ressaltando o que eu acabei de dizer, não é porque a maioria diz que é certo não, tá? Aliás, 2 erros não geram um acerto. 3 erros não vão gerar um acerto. Milhões de erros não vão gerar um acerto. Então, o que é acertado? É aquilo que está na palavra do Senhor, é certo, é digno, né? E é recebível sim, tem que ser recebido sim, como a absoluta verdade. Fora isso, amados, tem que ser submetido ao crivo bíblico, para saber se devemos seguir ou não. E esse negócio de politicamente correto, o crente ele não é politicamente correto, o crente é biblicamente correto. Ok, amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que Deus nos dê força nesses dias difíceis para, assim como Elias, defendermos e militarmos realmente pela verdade contida nos ensinamentos bíblicos, porque é a palavra de Deus. Tá bom, amados? Que Deus vos abençoe grandiosamente no nome de Jesus. Amém, amém e amém.